Meditar na palavra de Deus. Eu sei que você veio nessa noite estar na presença de Deus para receber um milagre na sua vida, na vida da sua família, os amigos. Nós precisamos constantemente de milagres. A nossa vida, ela não consegue ser vivida a não ser mediante realizações de milagres de Deus. O simples fato de existirmos já é um milagre. E Deus está aqui nessa noite para falar conosco, para nos dar um entendimento do porquê. Muitas das vezes nós, mesmo servindo a Deus, tendo a nossa fé, caminhando com Deus, passamos por adversidades, lutas, batalhas, guerras, porém somos marcados pelo sangue de Jesus. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Jó, no capítulo 19. Nós vamos ler o versículo, Jó capítulo 19. Nós vamos ler aqui o versículo de número, glória a Deus, 21, versículo 21, Jó 19, 21. E o 22. Jó 19, 21 e 22. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim, 19. Todos os homens do meu secreto conselho, Jó 19, versículo 21 e 22. O 21 diz: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. O 22: porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Glória a Deus. Agora nós vamos para o Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Tem salmo aí na sua Bíblia? Amém? Glória a Deus. Salmo 23, versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Antes de se assentar, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, na tua igreja, aqui está, Senhor, no teu povo, aquele que veio para ser tocado, aquele que veio em busca de um milagre, ó Pai, que veio autodeterminado na tua presença, porque sabe, reconhece o teu poderio, a tua graça, a autoridade que é nas tuas mãos, a autoridade que há no sangue de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo o milagre já entrando nessa vida, tocando no corpo, tocando, Senhor, na saúde, na família, ó Pai, o Senhor já restabelecendo a vitória, a bênção, a alegria, a paz, a prosperidade. Em nome de Jesus, toda depressão, enfermidade, toda maldição, toda praga, em nome de Jesus, meu Deus, pelo poder que há na tua palavra, seja, ó Deus, afastada, desfeito, curado, sarado, restaurado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar.
Que Deus nos abençoe de uma forma especial. Amados, o livro de Jó é um livro muito conhecido na Bíblia, muito propagado, mas há um mistério de Deus que muito grande nesse livro, que hoje parte deste mistério Deus vai desvendar para nós, e está relacionado a milagres que nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, porque se nós atentarmos para o que atualmente acontece de problemas emocionais, problemas relacionados às emoções, às dificuldades, às lutas, as pressões do mundo atual, que toda pessoa passa, independente de ser cristão ou não, toda pessoa vai, em um momento da vida dela, ser pressionada nos seus estudos, no seu trabalho, no seu namoro, no seu casamento, nos seus afazeres. Não tem como fugir disso. E atualmente, muitas pessoas estão vivendo uma enfermidade nova, que é a depressão. E hoje, dentro do livro de Jó, Deus, Ele mostrará para nós, trará uma revelação especial a respeito de tudo quanto Jó passou, e a respeito da lição que Deus, Ele busca mostrar para nós, nos dar entendimento através daquilo que Jó passou. Amados, a palavra de Deus, ela fala que, ela relata que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e ali estavam se apresentando, quando Satanás também se apresenta diante da presença de Deus. E portanto, o Senhor diz para Satanás: você já observou lá na terra o meu servo Jó, que ele é um homem íntegro, ele é sincero, ele é temente, e ele se desvia do mal. E portanto, Satanás diz para Deus: olha, o Senhor concedeu para ele uma situação favorável, então toque nele e verá que não é tudo isso a representação de sua fé. E o Senhor, portanto, delimita e diz: mas não toque nele, não toque nele. E portanto, a partir daquele dia, irmãos, a partir daquele dia, a Bíblia vai relatar que estando Jó na sua casa, num determinado dia, de repente, ele que era homem de dar ordens, que possuíam vários servos, de repente chega ali, começa a chegar chefes de suas ordenanças, pessoas que trabalhavam para ele, tinham posições de chefia, e eles chegam e dizem: olha, Jó, estava eu juntamente com os demais dos seus servos, e de repente vieram os caldeus e lançaram sobre os camelos, e eles tomaram os animais e mataram todos os demais servos, e só eu restei para chegar e te dar essa notícia. De repente chega um outro servo e também fala a respeito de um outro ataque, onde animais de Jó foram saqueados e servos mortos. E porém chega um outro noticiador e diz que estando os filhos de Jó, os seus sete filhos, reunidos juntamente com as 3 filhas, na casa do primogênito, filho de Jó, ele então dá a mensagem que, estando eles reunidos, veio um vendaval muito forte, derrubou aquela casa e todos morreram. E assim, consequentemente, foram chegando as más notícias,
foram chegando diante de Jó, e a Bíblia fala que aquele homem, ele, então, quando recebe aquelas notícias ruins, ele rasga sua roupa, suas vestimentas, rapa sua cabeça, e ele se lança no pó e adora a Deus. E começa a glorificar a Deus. Nós não estamos aqui, e a Bíblia também, ela não está tratando de algo distante de nós. Não, nós vivemos isso, vivemos lutas, somos desafiados a cada dia. A própria adversidade do mundo, as próprias pressões dentro do seio da sociedade, nos leva, nos empurra a aproximarmos de Deus e clamarmos para Deus pelo milagre, porque precisamos do milagre, e através do milagre que nós, muitas das vezes, nós conseguimos sobressair as lutas e as dificuldades. A Bíblia fala que em um outro momento estava Deus e os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e novamente Satanás se apresenta, e o Senhor diz para ele: observou lá a vida do meu servo Jó, que mesmo ele não, mesmo que de forma ou de maneira indevida, foi tocado na vida dele, e ele passou por todas aquelas tribulações, sem que nada devesse, mas porém observou que aquilo não desfez a sua integridade. E então Satanás, que é muito bom na palavra, ele diz: olha, olho por olho, olho por olho, e ele diz: olha, toque na pele dele e vai ver que a fé que ele possui não é tudo aquilo que apresenta. Ou seja, deixa ele sentir na própria pele que ele vai amolecer na sua fé. E portanto Deus diz: olha, você vai, mas não toque na vida dele. E amados, a Bíblia relata que Satanás colocou chagas, colocou feridas no corpo de Jó, e de uma forma tão terrível que ele pegou pedaços de cacos de telhas para coçar aquelas feridas, e ele chegou em um ponto tão difícil, ele chegou em um momento tão amargurante na sua vida, que a mulher dele disse: olha, por que é que você nessa situação não abandona o teu Deus e morre? E ele diz: olha, você está dizendo como louca, você está falando, porque não poderia eu aceitar tudo de bom que Deus deu de bom grado, mas o mal também que poderia sobrevir a mim, não poderia eu aceitar também? E a Bíblia fala que vieram 3 amigos de Jó para visitá-lo. Diga assim: 3 amigos. 3 amigos. Diga assim: 3 amigos de Jó. 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó vieram, chegaram, viram Jó e não o reconheceram. Lógico, não reconheceriam Jó, porque afinal de contas, Jó era um homem bem sucedido, que andava muito bem vestido, tinha uma família abençoada, possuía servos, possuía bens. Mas agora não, agora ele estava desprovido de seus bens, estava desprovido de sua saúde, seus filhos haviam morrido, a sua riqueza, praticamente quase que a totalidade da sua riqueza havia se esvaído, havia ido embora,
e não para aqueles 3 amigos não aparentavam que estava diante deles o mesmo homem, o mesmo Jó. Sabe o que significa isso? Significa que as pessoas que te conhecem na tua vitória, na tua bênção, e que te reconhecem nessa posição, é possível que em uma outra situação diferente, uma outra situação diferente que seja de adversidade, eles não irão te reconhecer. É possível. E a Bíblia fala que eles ficaram 7 dias em silêncio, sem nada conversar, sem nada falar. Ficaram 7 dias observando, não havia palavra, não havia gesto. E porém, encerrados os 7 dias, então aqueles amigos de Jó, eles abrem a boca, a boca para dar uma palavra para o seu amigo. E ali estava Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó. E aqueles 3 homens foram instrumentos que Deus levantou para abençoar a vida de Jó. Instrumentos que Deus levantou para, naquele momento tão difícil, em que não era possível reconhecer Jó, por conta da enfermidade, por conta daquela situação tão difícil. Era um momento em que Deus disse: ei, vocês agora são instrumentos para que de uma certa forma vocês possam abençoar a vida de Jó, que vocês possam acalentar Jó em seu sofrimento, para que vocês possam fortalecê-lo espiritualmente e para que vocês possam levantar a Jó. Mas porém, aqueles homens não reconhecendo Jó e não entendendo o que estava acontecendo, diga assim, não reconhecendo e não entendendo o que estava acontecendo. Sabe de uma coisa, igreja? Muitas das vezes nós não reconhecemos uma pessoa no momento da sua adversidade, mas o pior ainda é que nós não entendemos o que é que está acontecendo. Nós não sabemos o que é que está acontecendo. Sabe quando você, de repente, acontece, bate o carro, não sei se já aconteceu com alguém, o carro bateu, uma enfermidade bateu em alguém da sua família, bateu na sua casa, e você não está entendendo o que está acontecendo, e muitas das vezes atribui-se ao pecado, à fragilidade humana. Muitas das vezes foi isso que aconteceu com os amigos de Jó, que foram levantados para serem instrumentos para acalentarem a vida de Jó e abençoarem a vida deles. Deus os colocou ali como instrumento apaziguador, mas porém eles não conseguindo enxergar o mundo espiritual e sem saber o que está por trás daquilo, eles começam então a criticarem a Jó. Eles desvirtuam o ministério que Deus havia determinado a eles, e de abençoadores eles passam a amaldiçoarem a vida de Jó. Eles dizem: olha, Jó, ao nosso ver parece que você se distanciou de Deus, ao nosso ver parece que você deixou de orar, você deixou de buscar o Senhor, você deixou de agradar a Deus. Quando na verdade, irmãos, Jó vivia uma das maiores batalhas espirituais. Jó vivia uma guerra espiritual que nem ele mesmo sabia. Quem sabe isso que está acontecendo com você, e você está vivenciando uma situação como Jó vivenciou, não uma situação como Jó vivenciou, tão amarga, tão dura,
mas quem sabe você está passando por um momento de luta na sua vida que representa uma grande adversidade. Ou quem sabe Deus tem te levantado como amigo de Jó para abençoar um Jó, para abençoar uma pessoa que está passando por um sofrimento, por uma luta que na verdade não foi provocada por questões humanas, por pecado, por fraqueza, por falha, mas há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual acontecendo, e se faz necessário ali alguém da parte de Deus, com boca de Deus, com fé, com força, com graça, para profetizar a bênção, para profetizar, para se levantar não contra a carne, não contra o homem. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, na verdade a igreja é uma bênção. A igreja nada mais é do que uma preparação para os céus. A igreja é como se fosse um namoro, sabe? Quando você vem e congrega e busca a Deus, é como um namoro. O namoro é uma fase de conhecimento, e aqui você está conhecendo a Deus, Deus está conhecendo você. Sabe por quê? Porque daqui um pouco você vai entrar na cidade celestial pela porta. Daqui um pouco você vai vivenciar eternamente aquilo pelo qual você está se preparando e sendo preparado aqui hoje. Amém? A igreja não é uma simples reunião de pessoas, uma conjugação de amigos, não. A igreja é algo que nasceu dentro do coração de Deus. Quando Deus criou o homem, já estava dentro do coração de Deus estabelecer isto. Eu quero o homem para estar comigo, para ser uma bênção. Mas, porém, irmãos, ninguém será galardoado por Deus sem antes passar por uma preparação, sem antes passar por um conhecimento de Deus e um conhecimento com Deus. Amém, igreja? Por isso a importância de nós estarmos aqui. Se as pessoas tivessem essa sabedoria, esse tipo de discernimento, com certeza estariam aqui também, se preparando para uma eternidade com Deus, se preparando para uma eternidade para morar na Nova Jerusalém de Deus. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso aqui não é coisa de criança, não. Isso aqui estar na igreja, congregar, buscar a Deus, se posicionar diante de Deus é algo importante, é algo que o Espírito Santo toca, faz, que Deus prepara. É na verdade uma consolidação daquilo que é mais importante no homem. E o que é mais importante no homem é o Espírito. Diga assim: o homem é um espírito que possui uma alma e mora em um corpo. Está entendendo? Na verdade nós somos um espírito que possui uma alma e mora aqui na carcaça. É isso. Só que as pessoas invertem isso. As pessoas acham que ela é uma pessoa e que ela tem uma alma, mas que o espírito não é nada. E muitas das vezes não entendem a batalha espiritual que existe. E a verdade é que os 3 amigos de Jó, eles ficaram ali e questionaram a Jó. Eles questionaram ele. Mas porém, passado um tempo, vem Eliú, que é uma 4ª pessoa, e era jovem. E Eliú começa a falar então da misericórdia de Deus. E quando ele começa a falar da misericórdia de Deus, então Jó parece que abre os olhos e fortalece a sua fé. E sabe o que Jó faz? Jó começa a orar pelos seus amigos que foram levantados por Deus como instrumento
para abençoarem Jó, mas que na verdade desvirtuaram o ministério e acabaram por acusá-lo. Está entendendo, irmãos? Ora, Jó tinha motivos para orar por aqueles homens que foram ali, estenderam o dedo, acusaram ele. Não, Jó não tinha motivos para fazer isso. Mas quando a palavra de Eliú entra no coração de Jó, falando de misericórdia, falando da graça de Deus, do quanto Deus é poderoso e misericórdia maravilhoso, então Jó abre os olhos e começa a orar pelos seus amigos, entre aspas, porque foram até ali para serem amigos, mas não conseguiram cumprir este caráter de amigo. E quando Jó começa a orar, então a Bíblia fala que mudou Deus a sorte de Jó. Muda Deus a sorte de Jó quando Deus começa a orar por aqueles homens, para que eles fossem abençoados, mesmo tendo eles desvirtuado o sentido de estar ali. E aqui, irmãos, está a revelação dessa mensagem. Aqui, igreja, está o que Deus quer te mostrar hoje de especial na sua vida. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós oramos para os nossos amigos, sabe aquele amigo que não sai da tua casa, que você participa com ele do churrasco, sabe aquele amigo que é amigo do peito mesmo? Quando você ora por ele, mas você não consegue ainda orar pelos inimigos, mas você não consegue ainda orar por aquela pessoa que te persegue, mas você não consegue ainda orar por aquela pessoa que lhe apresenta como antipático. Olha, quando oramos dessa forma, muitas das vezes nós estamos realizando a oração da panelinha, a oração da acepção de pessoas, a oração do fariseu. Do fariseu, Jesus fala que ele bate no peito, vai lá na praça, bate no peito e ore e quer que todos vejam, mas é uma oração que não chega nos céus, é uma oração que não chega diante da presença de Deus. Mas, irmãos, quando nós aprendemos e conseguimos orar pelos nossos inimigos, preste atenção nessa palavra. Quando nós conseguimos orar pelos nossos inimigos, significa que nós somos achados em graça diante de Deus. Significa que a nossa oração toca o coração do Senhor. E significa ainda mais, preste atenção, que nós reconhecemos a grandiosidade de Deus sobre tudo, olha, eu estou orando sobre o meu inimigo, estou orando para o meu inimigo, sabe por quê? Porque eu creio que o meu Deus é maior do que o meu inimigo, que o meu Deus vai lá e vai mudar ele, Deus vai até salvar ele, Deus vai fortalecer, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer o impossível. Deus é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas e sobre todos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aprenda isso, irmão. Vamos aprender isso. Foi isso que mudou a sorte de Jó. Quando ele começa a orar por amigos que chegaram ali para serem amigos, não conseguiram ser amigos, apontaram o dedo, falaram dele, não sei o que era mais, mas quando ele entende da misericórdia de Deus, e Deus usa um jovem para isso, e quando ele começa a orar por eles, Deus vai e muda a sorte de Jó. Deus vai e muda a sorte de Jó. Agora eu consigo entender o versículo 5 do Salmo 23. Davi dizia, prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Eu não tenho medo de nenhum dos meus adversários, nenhum
Golias, nenhum gigante. Não tenho medo de nenhum deles, porque o meu Deus é maior. Prepara uma mesa perante mim. Prepara o Senhor preparando a mesa, o Senhor estando presente, a mesa é sua. O milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer. Não importa qual seja o inimigo, Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Olha, esse amigo vai passar para cá, vai ser, esse inimigo vai passar para cá, vai ser amigo, ou então Deus vai derrubar. Mas Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Ele é poderoso e maravilhoso. Está aí a vitória de Davi. Davi chamava os seus inimigos, dizia: Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Não é perante o amigo, não, é perante os inimigos, para que o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus, para que o Senhor possa mostrar o teu poder, a tua graça. Sabe, quando Deus salva, preste atenção, quando Deus salva uma pessoa de boa índole, uma pessoa boa, é uma bênção, é uma maravilha. Mas quando Deus salva um pai de santo, atrás dele vem pelo menos 10 ou 15 que seguia ele. Quando Deus salva um viciado, quando Deus salva um traficante, Deus salva, atrás dele vem uma multidão. Está entendendo? Então nós precisamos entender isso, a grandiosidade do nosso Deus, a grandeza dele, o poder dele. Muitas das vezes nós limitamos Deus, esquecemos do mundo espiritual. Muitas das vezes nós nos limitamos nas coisas carnais e assim nos atemos e acabamos desvirtuando a vontade de Deus, aquilo que Deus a maneira pelo qual Deus nos levantou e o motivo pelo qual Deus nos ergueu ou nos fortaleceu. Muitas das vezes nós desvirtuamos isso porque esquecemos de abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Agora sim, agora você pode entender muitas das vezes a luta, alguma luta que você passa. Quando você passa uma luta, essa luta ela não vem, ela não foi dada por Deus, mas ela acontece na permissão de Deus. Está entendendo? Essa luta não foi Deus que colocou, mas foi na permissão de Deus. Ela é maior, Ele é acima dessa luta, Ele é acima desse problema, Ele é acima dessa enfermidade. Essa enfermidade não foi Ele que colocou, mas tem que ter uma permissão de Deus. E a permissão de Deus, irmãos, tem prazo. O prazo do sofrimento de Jó teve o seu limite no momento em que Jó começa a orar por aqueles homens que apontavam os dedos. Quando nós lemos o versículo aqui, que ele diz: olha, vocês se levantam contra a minha vida como o Senhor levantou. Vocês que deveriam ser meus amigos agora se levantam contra mim, assim como Deus também levantou contra mim. E portanto, quando ele tem um entendimento de orar por aqueles homens, quando ele tem um entendimento da grandiosidade do poder de Deus, então Deus diz: agora chega, agora cessa, agora acabou. Amém, irmãos? E Deus está fazendo isso na tua vida hoje. Amém? Não fica preocupado, não. Meu carro bateu, eu tive um problema dentro de casa, minha mulher discutiu comigo, meu filho, estou tendo um problema com meu filho. Abra os teus olhos espirituais, entenda que você pode estar vivendo uma grande batalha espiritual, mas Deus é contigo. Ore pelo teu filho, mas ore pelos inimigos também. Deus é maior do que todas as coisas. E quando você fizer isso, começar a orar pelo inimigo também, Deus vai dizer: agora sim, agora este colocou Deus na posição de Deus acima de todas as coisas, e Ele vai fazer. Fique em pé na liberdade. Amém? Fique em pé. Louvado seja Deus. Amados, precisamos de um milagre a cada
dia, a cada momento da nossa vida. Não, muitas das vezes a nossa vida ela é bombardeada no mundo espiritual e nós não sabemos. O que nós precisamos entender é que nós não somos pessoa qualquer. Você pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa humilde, mas você não é uma pessoa qualquer. Você é coroado com a graça de Deus. Você possui o poder do sangue de Jesus. Ele já cingiu a tua vida. O poder do sangue de Cristo já cingiu o teu ser. E você é um cidadão dos céus. É um cidadão dos céus. Você é a coroa da criação de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro. Então você não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. E Deus está sobre ti nessa noite. Deus está sobre a tua vida. Eu vou fazer uma oração agora. Eu vou profetizar a bênção de Deus na tua vida. Eu vou profetizar a bênção de Deus na tua casa. Eu vou profetizar a bênção de Deus para que Deus te levante com o espírito de fortaleza. Que o pior inimigo que você conhece, seja uma enfermidade, seja uma pessoa, seja o que for, você vai começar a orar até pelos inimigos, porque é Deus que vai cuidar, Deus que vai fazer, Deus que vai agir. Amém? Então nós vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o corajoso, aqui está o valente, ó Pai. Aqui está, Senhor, aquele que busca a Ti, aquele que crê no poder do sangue de Cristo, no sacrifício vivo do Cordeiro. E em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor visita a tua igreja de maneira especial. Pai, é uma noite, é o início de uma campanha de milagres. Meu Deus, Senhor, abre os olhos espirituais de cada um dos meus filhos, aquele que está sendo massacrado no mundo espiritual, aquele que está sendo, Senhor, desafiado no mundo espiritual, mas não sabe, não tem percepção disso. Mas em nome de Jesus, Deus se levanta, Pai, agora como livrador. Abençoa, Senhor, se levante como um ajudador. Se levante agora, Pai, de uma forma especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, todo o nosso preparado, Pai, toda praga, toda maldição, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, que cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai, concede a Tua bênção, concede a vitória pelo Seu poder, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, trabalha de uma maneira especial, recanamassuda e cantas, trabalha, Pai, com a comissão de glória, com a comissão de bênção, Pai, vida por vida, seja tocado pelo Seu poder, seja tocado, Senhor, pela Tua bênção, em nome de Jesus, deixa a maçã, graças a Ti, ó Pai, glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Eu vejo Deus separando a tua vida hoje, viu, meu irmão? Tá? Eu vejo Deus o Senhor visita a tua vida. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua fé. E o Senhor diz assim: filho, eu conheço a tua luta. Grande tem sido a tua luta, mas há um desejo dentro do teu coração que arde. É um projeto que você tem dentro do teu coração e você tem clamado para Deus. E lá na tua mente você diz: eu não tenho como conseguir. Mas o Senhor diz para ti: vai em frente. Não somente continua caminhando, que vou eu. O Senhor te dá meios para que você possa para que você possa realizar. Mas o Senhor diz para ti: olha, não abra a tua boca e diga que você é pequeno. Não abra a tua boca e imagine que a tua bênção não vai chegar. Porque o Senhor diz para ti hoje: eis que eu marco a tua vida. Continua caminhando. Não somente caminhe, porque vou fazer a tua vida, vou realizar. Tenho eu, Senhor, visto o teu clamor e a tua oração. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Continua com os olhos fechados, igreja. O Senhor está trabalhando aqui no nosso meio, de céu e bênção, de glória, de graça, de poder. Oh, xarabassu de cantas, recamanabasu de cantas.
Graças a Ti, ó Deus. Recalabachai, suplicando alemanás. Graças a Ti, ó Pai. Eu não sei se esse moço aqui, você também. Eu não sei se você vai conseguir entender, viu, irmãos? Tá? Mas eu vejo Deus trabalhando na tua vida, viu, irmãos? Tá? Eu vejo maldição sendo quebrada. Maldição sendo quebrada hoje. Deus desfazendo. Eu vejo o Senhor desfazendo o laço de morte. Trabalho de macumbaria sendo desfeito desde criança. E o Senhor diz: eu vou fazer, eu vou recalabachar e decanta rebanada. Eu não sei se esse moço consegue entender hoje, mas o Senhor diz assim: eu sou um Deus que trabalha, eu sou um Deus que opera. E o Senhor te dá um grande livramento nessa noite. Louvado o Senhor. Pode se acertar, igreja. Deus abençoe. De maneira especial. Amém? Pode se acertar. Eu vou retornar a palavra para o pastor Marcos. Vai dar sequência, primeiro elo, né, da campanha de milagres. E eu creio que Deus está operando grande unção de milagre nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.